queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com cada um de nós. Hoje, 25 de janeiro de 2022, 25, Provérbios 25, e hoje a palavra do Senhor, ela nos diz assim, estes são outros provérbios de Salomão. Eles foram copiados pelos secretários do rei Ezequias, rei de Judá. Os mistérios que Deus não revelou ao homem mostram a sua glória, mas a glória do rei está em descobri-los. Ninguém consegue medir a altura do céu e o tamanho da terra. Do mesmo modo, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. Isso quer dizer, alguém que tenha poder, um rei, alguém importante, né? Nós podemos muitas vezes pensar coisas a respeito do coração do homem, mas ninguém pode medir aquilo que está dentro do coração do ser humano. A palavra de Deus fala, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. Ninguém, porque você pode fazer, como que diz, especular sobre o coração do rei, mas ninguém sabe medir o que tem dentro dele. Somente um Senhor conhece todas as coisas. Ele diz aqui, após retirar a terra da prata e dos metais que aparecem junto com ela, o ourives tem um metal precioso para fazer um belo vaso. Isso quer dizer, após retirar a terra da prata e dos metais que aparecem junto com ela, a separação da terra, do barro, que não tem brilho, que não tem beleza, né? Então separa-se a terra dos metais preciosos. E aí o ourives consegue, através daquilo, fazer um belo vaso. E aí ele diz aqui, tire os ajudantes desonestos e mal intencionados da presença do rei, e a justiça firmará o seu trono. Isso aqui é um versículo muito sério, muito importante. A palavra de Deus está dizendo, tire os ajudantes desonestos e mal intencionados, quer dizer, pessoas perversas, pessoas desonestas, que estão muitas vezes ali chupinhando ali na presença do rei. A palavra de Deus nos mostra no livro de Daniel que o tempo todo os ministros, né, aqueles que serviam ali diante do rei, eles procuravam destruir a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha boas intenções para com o rei, mas existia ali na mesa do rei pessoas mal intencionadas que estavam o tempo todo procurando, né, destruir o reino, ou mesmo usar da sua influência para convencer o rei a tomar certas medidas, fazer certas leis, né? E não é diferente nos dias de hoje, querido, não é diferente do que acontece hoje em dia dentro de um Ministério do Planalto, ali dentro de um gabinete presidencial, né? Acontece da mesma forma hoje, pessoas muitas vezes mal intencionadas em estarem ali, como diz o versículo, mal intencionados, ajudantes desonestos, né? Basta você fazer o que? Tirá-los da presença do rei, e a justiça firmará o seu trono. Por quê? Porque quando há pessoas justas para orientarem aquele que é governante, com certeza o povo não vai perecer, mas o povo vai ser beneficiado com a justiça. Aqui diz, nunca pense em si mesmo como uma pessoa muito importante, nem procure um lugar de honra junto ao rei. Há um alerta de Salomão aqui sobre isso, né? Tem pessoas que se acham, como diz o ditado, a última bolacha do pacote. Não, eu tenho que estar ali na frente, eu tenho que estar ali à vista de todos. Aqui, este trecho, Provérbios nos diz aqui, nunca pense em si mesmo como uma pessoa importante. Por quê? É melhor receber um convite do rei, isso quer dizer, é melhor você receber um convite de alguém que seja ali autoridade, alguém importante, para ter um lugar de honra, do que ter que sair de seu lugar
e ser humilhado diante de outra autoridade. Isso quer dizer, não vai chegando, não vai se colocando à frente, não vai querendo estar ali nos holofotes. Por quê? Porque alguém pode vir e falar, ei, aqui não é seu lugar, né? E você acaba sendo humilhado e acaba passando vergonha. Diz aqui, não seja apressado querendo julgar um caso que você não conhece direito. Sabe aquela pessoa que nem ouviu a história direito e já está tirando conclusões e já está julgando? Por quê? O que acontecerá quando o seu próximo provar que você está errado? Aí você vai ficar em maus lençóis, né? Eu já assisti programas de televisão onde o povo da fofoca estava falando mal dos outros e dali um tempo eles tiveram que novamente se retratar. Porque não era bem assim, tal, que não sei o quê. Por quê? Porque falaram apressadamente daquilo que não era verdade, daquilo que não sabiam direito. Assim é o fofoqueiro, assim é a pessoa que julga o outro precipitadamente sem saber a história. Diz aqui, ó, o que acontecerá quando seu próximo provar que você está errado? Por isso, trate do caso pessoalmente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Entre outras palavras, se você ficar sabendo de alguma coisa, vá na fonte daquele que está sendo caluniado. Em vez de você ficar batendo lata ao redor, né? E depois aquilo não ser a história conforme você achou que era, e aí você vai acabar passando vergonha. Então fala aqui, ó, caso contrário, você corre o risco de ser chamado de mentiroso e ficar marcado para o resto da vida. Tem gente que é marcado como mentiroso fofoqueiro, não é mesmo? Esses dias o meu filho me falou, mãe, parece aquelas tia da janela que fica ali na janela só olhando a vida dos outros, só ali ó, querendo saber o que está acontecendo com o outro, nem sabe direito e já estão tirando conclusões. Então não seja a tia da janela que fica lá olhando a vida dos outros, não sabe o que é e fica falando apressadamente, né? Mesmo porque você pode pegar um rótulo na sua vida de uma pessoa não agradável, uma pessoa que as pessoas não vão querer estar tendo amizade. Por quê? Porque é uma pessoa que julga as outras sem saber direito da história. Aqui fala, ó, você vai ficar marcado para o resto da vida. Você jamais perderá a sua má reputação. Nós temos que zelar pela nossa reputação, sim. A nossa reputação é algo importante, querido. Um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Uma bandeja de prata cheia de maçãs de ouro é algo precioso, né? Enche os olhos. Então fala que a palavra certa no momento exato é justamente isso que acontece. Aqui diz, a repreensão dada com sabedoria é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro para quem se dispõe a ouvir a repreensão, né? Então aquele que aceita a repreensão dada com sabedoria, aquilo será uma joia de ouro para esta pessoa. Um homem que vive contando vantagens sobre boas ações que nunca pratica, sabe aquela pessoa que fala demais? Não faz, mas quer contar vantagem daquilo que nunca fez. É como uma nuvem que passa sobre o deserto e não deixa cair uma gota de chuva. Porque a nuvem vem e você fica feliz, né? Nossa, graças a Deus está vindo uma nuvem. Só que ele não libera uma gotinha de chuva. Então só o fato dele pousar ali sobre o deserto ainda é pouco. As pessoas precisam que ela libere a chuva. Então fala aqui, da mesma maneira, é um homem que vive contando vantagem sobre boas ações que nunca pratica. Isso quer dizer, aquilo não vai surtir efeito nenhum, aquilo não vai trazer saciedade, né? Aí ele continua dizendo, seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você pode vencer todas as dificuldades. Não é uma, são todas as dificuldades. Você gosta de mel? Coma um pouco de cada vez, para que não fique enjoado e acabe vomitando. Por que Salomão nos diz isso? Porque ele continua dizendo aqui, não exagere nas visitas a seu vizinho, para que ele não se canse de você e acabe ficando com raiva de você. Tem um ditado que fala assim, aquele que muito come, quando come, muito se lambuza, né?
Então, isso quer dizer, o mel é algo forte, é algo gostoso, é algo doce, mas vai você pegar um pote de mel e ficar lá, ó, uma colher atrás da outra, aquilo vai te dar um negócio que você vai ficar todo arrepiado, que aquilo vai te enjoar de uma maneira, porque ele é bom, mas não é para ser comido em excesso. Da mesma forma, a palavra de Deus quer dizer, não exagere nas visitas a seu vizinho. Sabe aquela pessoa que não sai da sua casa? No início é legal você receber, nossa, você fica feliz. Só que daqui a pouco aquela pessoa, ela tá todo dia, toda hora lá dentro do seu lar. Aí você não tem mais liberdade, a pessoa começa a falar mal de você para outros vizinhos, a pessoa começa a reparar dentro da sua casa a forma como você lida com as suas coisas. Então aquilo se torna o quê? Um enfado, aquilo se torna algo enjoativo, né? Com certeza, querido, você já teve esse tipo de situação dentro da sua casa. Então a moderação é sempre o melhor na vida do ser humano. Porque tudo aquilo que a gente vai afoito, querendo muito, a gente acaba depois enjoando, né? E aquilo acaba sendo ruim, perdeu o prazer. É justamente o que acontece, não exagere nas visitas a seu vizinho para que ele não se canse de você e acabe ficando com raiva de você. E aí você vê muitas vezes as inimizades de vizinhos, porque estavam todo dia junto. Ai, vizinha, vamos sair. Ai, vizinha, vamos no shopping. Ai, vizinha, vamos no mercado. Ai, vizinha, vamos descer pra piscina. Ai, vizinha, né? Aí chega uma hora que o caldo entorna, o negócio já perdeu a graça. Aí começa a fofoca, começa o julgar do outro, né? Na casa do vizinho. Então, sabedoria de Salomão. Tudo faça com moderação. Vá de vez em quando, esteja de vez em quando. O que é todo dia, o que é sempre, o que é muitas colheres de mel, se tornam enjoativas, tá? Contar mentira sobre outra pessoa faz tanto mal quanto bater-lhe com um porrete, com uma espada ou com uma flecha bem aguda. A mentira, ela tem um poder de destruição muito grande, querido. Não use a sua boca para mentir. Não minta a respeito de alguém, porque a devastação que vai causar naquela vida é justamente isso. É como você bater com um porrete ou com uma espada ou com uma flecha bem aguda naquela pessoa. Isso quer dizer, vai destruir, vai machucar, vai ferir de uma forma muito grande. Use a sua boca para sempre falar a verdade. Nunca conte mentiras sobre outra pessoa. Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade, está ali em dificuldade, aí você resolve confiar naquela pessoa que você sabe que não deveria. É como mastigar com dor de dente. Quem consegue mastigar com dor de dente, né? E apostar corrida com o pé quebrado. Misericórdia! É um desastre total, é uma dor insuportável. Por quê? Porque você está confiando, né, em um homem que não merece confiança. Seja esperto, não se meta em enrascada. A palavra de Deus está nos ensinando, querido. Cantar canções alegres para uma pessoa triste é como tirar o casaco num dia de frio ou jogar vinagre numa ferida aberta. Isso quer dizer, não vai surtir efeito. Aquela pessoa não vai se alegrar, ao contrário, ela vai ficar com raiva, porque o coração dela está triste e ela não vai ter prazer naquela canção, né? Aquilo vai ser algo dolorido. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Como assim? Aquela pessoa é meu inimigo, me prejudica e eu ainda tenho que fazer o bem para ele? Sim, sabe por quê? Porque aqui, continuando o versículo diz, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Já pensou? Viu aquela churrasqueira ali, ó, fumegando aquelas brasinhas todas vermelhinhas? Você cata aquelas brasinhas vermelhinhas e põe na cabeça de alguém? É terrível? Então, da mesma maneira, quando você faz o bem ao seu inimigo, a palavra de Deus fala que é como se você estivesse jogando brasas vivas sobre a cabeça dele. Por quê?
e o Senhor dará a você a recompensa. Quer dizer, Deus do céu vai olhar e vai dizer: tá aprendendo com a minha palavra, meu filho, a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque aquela pessoa que não gosta de você, que é seu inimigo, que te deseja mal, que pragueja sobre a sua vida, vai dizer: doidou de vez, ficou maluco. Quer dizer que eu faço mal para ele? O repudio, amaldiçoo, tento prejudicá-lo de todas as maneiras e ele faz o bem para mim. Ele vai ficar doido, vai ficar com a cabeça quente, porque ele vai dizer: não é possível, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E o Senhor lá do céu vai olhar com graça sobre a sua vida e vai te recompensar, querido. Isso é a palavra do Senhor, é o que o Pai quer que nós aprendamos. Para de querer viver no olho por olho, dente por dente. Jesus nos deu uma lição diferente, né? Hoje, se alguém te bater numa face, ofereça outra. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas com ele, diz o Senhor. Aqui diz assim, é melhor morar sozinho no canto sobre o telhado do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. Novamente Salomão cita as mulheres aqui, Novamente ele fala: não dá. Melhor morar sozinho no canto sobre o telhado, lá em cima, né, ao relento, do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. Então ele fala: melhor você ficar isolado, melhor você morar em cima do telhado ali, num cantinho, do que você ficar numa bela casa com todo o conforto, mas com uma mulher que pinga na cabeça, que briga o dia inteiro, né? É insuportável. Aqui ele continua dizendo aqui: boas notícias chegadas de um país distante são bem-vindas como um copo de água fresca para uma garganta sedenta, né? Boas notícias. Que coisa boa quando você acorda, né? Ou no decorrer daquele dia você consegue receber boas notícias. Aquilo refresca a sua alma, aquilo traz alento. Ele diz aqui: o homem justo que concorda em fazer maldades junto com o perverso, isso quer dizer aquela pessoa que é justa, que topa o plano daquele que não é justo, mas daquele que é perverso. É como uma fonte poluída ou um poço cheio de lama. Isso quer dizer, todo aquele frescor, aquela justiça que você tinha, aquilo lá tudo vai acabar, vai ficar tudo poluído. É como um poço que está poluído, que você não consegue utilizar aquela água, que aquilo vai te fazer mal, ou este poço cheio de lama, né? Aquela água poluída. Por quê? Porque você se aliou a alguém que é perverso, né? Então, o homem justo que concorda em fazer maldades junto com o perverso. Não abra mão de viver uma vida digna e honesta. Não se meta com o perverso, não se alie a ele, querido. A palavra de Deus está te exortando. Comer muito mel faz mal ao corpo. Esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito. Tem pessoas que ficam o tempo todo tentando provar alguma coisa para alguém. Querido, mostre as coisas para Deus, porque dele nós não podemos esconder nada. Agora, quando você fica o tempo todo tentando mendigar a atenção do outro, isso vai corroendo a sua alma, isso vai fazendo mal ao seu espírito, está dizendo aqui, Diz: comer muito mel faz mal ao corpo e esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito, né? Aquela pessoa que o tempo todo tá ali tentando: ei, olha pra mim, olha eu aqui, olha isso que eu fiz, que legal, olha aquilo outro que eu fiz, que legal. Parece disputa de filhos, né? Que o filho vem: mãe, olha, você viu a minha lição, que linda? Aí vem o outro: não, mãe, mas olha essa aqui que a professora me deu, olha como é muito mais legal, né? Vem o filho dar um abraço, o outro já quer se jogar no colo para mostrar que ama mais. Então, isso vai fazendo mal, querido, né? Isso vai fazendo mal para o seu espírito. Não haja dessa maneira. E se você tem esse tipo de comportamento, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso mudar porque isso não está me fazendo bem, né? Aqui ele continua dizendo aqui:
Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. O homem que não consegue, que não sabe controlar as suas emoções e vontades. Emoções, né? Emocionalmente, uma pessoa abalada, uma pessoa que não sabe lidar com as adversidades da vida, em vez dele ter estrutura, não, ele se desespera, ele faz burrada, né? E fala aqui, ó, e vontade. Aquela pessoa egocêntrica que acha que tudo gira em torno dele. Através dele conseguir aquilo que ele quer, ele mente, ele mata, ele destrói, né? Ele arma planos diabólicos simplesmente para que se cumpra a sua vontade. Então fala que esse tipo de pessoa é como a cidade com seus muros derrubados. Isso quer dizer, aquela pessoa, ela está com a sua vida destruída, porque ela não tem ali fortificações ao seu redor. Ela precisa se estruturar em Cristo, para que dessa maneira ela comece a ter emoções, né, controladas e vontades também controladas. E saiba que as coisas não giram em torno de você, né? E que problemas e dificuldades nós teremos. Nós vemos hoje em dia as pessoas nessa terra justamente vivendo esse tipo de coisa, né? Emoções descontroladas, é tudo o tempo todo, as pessoas não sabem lidar com perdas, as pessoas não sabem lidar com desemprego, as pessoas não sabem lidar muitas vezes com uma família que se separou, as pessoas não sabem lidar com o término de uma amizade, as pessoas não sabem lidar ali com um projeto que não foi aprovado seu. É o que? Desestruturação emocional. E a palavra fala que uma pessoa assim é como uma cidade, né? Que está com os seus muros derrubados, destruídos. Existe alguém que tem o poder de reconstruir a sua vida, de novamente fortificar estes muros. Esse alguém chama-se Jesus Cristo. Se você se chegar até Ele, pedir ajuda, Ele estenderá a mão para você, te abraçará, te curará, te restaurará e fará de você uma nova pessoa. Este é o capítulo 25 do livro de Provérbios. Que você possa ter sido abençoado com esta palavra. Que Deus te abençoe e fique na paz.